Irmãos, estamos quase terminando nossa reflexão, nosso estudo acerca dessa epístola riquíssima. O que é que nós já vimos até aqui de maneira assim bem resumida? Nós poderíamos resumir Tiago com duas características muito particulares. Primeiro, uma influência profunda do Sermão do Monte. Então, se você conhece o Sermão do Monte, se você ainda continua encantado com o Sermão do Monte, se ele ainda toca ao seu coração e à sua alma, você vai encontrar ecos na epístola de Tiago, é o que já vimos até aqui. A segunda é que a epístola de Tiago é também um eco do livro de Provérbios. Então, se você é daqueles, como eu, que gosta de vez em quando dar uma passeada lá em Provérbios, extrai dali princípios de sabedoria, curtos, objetivos e muito diretos, nós estamos vendo que Tiago também é Provérbios do Novo Testamento. Como nós colocamos aqui, a nossa temática é a vida no reino de Deus. Nós apresentamos aqui no início a ideia de que aquilo que Jesus disse é verdade, o reino de Deus já está entre nós. Há uma dinâmica diferente acontecendo entre nós. O reino de Deus que foi inaugurado com a presença do rei. Ele se fez carne e habitou entre nós. E disse que o reino de Deus então estava entre nós. Hoje ele se manifesta por meio da sua igreja. Ela é a grande agência do reino de Deus. Ela se manifesta ele se manifesta por meio da palavra de Deus. Ele se manifesta por meio dos nossos relacionamentos. No entanto, não ainda na sua plenitude. E enquanto nós aguardamos a plenitude do reino, nós então recebemos instrução para a vida. Mas guarde isso, porque tem tudo a ver com a nossa reflexão de hoje, inclusive. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. O reino ainda não está consumado. Nós ainda não vivemos a plenitude do reino. Deve haver em nós uma expectativa na nossa alma acerca daquilo que nos está reservado. Nós vimos lá o capítulo 1, por exemplo, como um capítulo introdutório. Você vai perceber, já deve ter percebido ao longo da epístola, que nos blocos do capítulo 2, nós encontramos mensagens que na verdade já estavam presentes no capítulo 1. Tiago ele faz uma espécie de resumo ali no capítulo 1. Então, por exemplo, o que nós leremos hoje, você vai perceber que tem eco do que nós encontramos no capítulo 1, falando sobre perseverança, sobre paciência, por exemplo. Nós já vimos, por exemplo, no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, Tiago falando sobre sabedoria, um eco do que ele tinha dito lá no capítulo 1. E o capítulo 1, ele aborda a primeira grande questão. A primeira grande preocupação de Tiago é encorajar a igreja que enfrentava provações. Então, capítulo 1, nós poderíamos dizer que é o capítulo que trata acerca desse assunto, dessa temática. Vale lembrar que Tiago se tornou pastor da igreja em Jerusalém, foi pastor ali por mais de 20 anos, e enfrentou muitas adversidades, período de fome, de intensa perseguição, como nós vemos no livro de Atos. É interessante que, historicamente, então, nós vamos descobrir que Tiago, inclusive, ele falece, ele é vítima, na verdade, de perseguição, e ele também é morto, não muito tempo depois de entregar sua epístola. Então, a realidade da provação, do sofrimento, era muito clara para aqueles primeiros cristãos. E Tiago está mostrando que nós temos uma mensagem poderosa, uma mensagem maravilhosa para um mundo que sofre. Quando você entra na internet hoje, quando você entra aí nas redes sociais e lê as notícias, você percebe como que nós somos encharcados o tempo inteiro de más notícias. Essa é a realidade de um mundo caído, de um mundo que se rebelou contra Deus, de um mundo que foi maculado pelo nosso pecado. Mas nós temos uma mensagem para essa realidade. A mensagem de um Deus que está restaurando todas as coisas. E para aquele que sofre, há uma mensagem de esperança. Chega no capítulo 12, nós começamos a ouvir Tiago agora trazendo princípios para a vida no reino de Deus. E nós então, no capítulo 2, do capítulo 2 até quase no finalzinho do capítulo 5, Tiago vai trazer em cada bloco um princípio de sabedoria. Capítulo 5, então, a partir do verso 1, eu quero te convidar a ler comigo esse bloco do verso 1 ao 11, e já quero deixar para você uma pergunta, que eu entendo que
Tiago está respondendo aqui, Tiago está nos instigando a responder. Qual é o seu maior tesouro? O que você tem de mais precioso? Vamos ler então? Tiago 5, de 1 a 11. Ele diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Até aqui. Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração nessa noite, de tal maneira que nós saiamos daqui alegres, tanto pela exortação, porque nós reconhecemos que Deus exorta, Deus disciplina a quem Ele ama, como também encorajados pela palavra de Deus, que como diz o Salmo 19, eu gosto sempre de lembrar, é mais doce do que o mel mais puro, é mais preciosa do que o ouro depurado. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não consigo escapar. Olhando para Tiago, eu lendo esse capítulo hoje novamente, eu me lembro do Sermão do Monte. E eu selecionei um trecho do Sermão do Monte para compartilhar com você. Volto a fazer a pergunta antes da leitura. Qual é o seu maior tesouro? É interessante que o nosso Senhor, Ele tratou sobre isso em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. A partir do verso 19, a Bíblia diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Quando nós olhamos então, irmãos, para o Evangelho segundo Mateus, para o Sermão do Monte, nós percebemos o ensino do nosso Senhor, nos exortando acerca daquilo que nós temos como mais precioso na nossa vida. O que tem mais valor para nós? Qual é o nosso maior tesouro? Jesus deixou muito claro, se o próprio Deus não for o nosso maior tesouro, já não há lugar para Ele. Jesus, Ele menciona inclusive nesse bloco, no contexto do Sermão do Monte, uma divindade a quem Ele atribuiu, a quem Ele chama de Mamon. E Ele diz que muitos se curvam no altar de Mamon, se rendem ao Deus desse século, se rendem ao dinheiro como uma espécie de Deus. E nós somos então exortados pelo nosso Senhor acerca de entendermos que o maior valor, o maior tesouro que nós possuímos não diz respeito àquilo que nós conquistamos aqui nessa terra, aos bens, às coisas que nós conquistamos aqui, mas Ele diz que diz respeito àquilo que nós conquistamos para a eternidade. Ele diz que nós devemos ajuntar
tesouro no céu. Quando nós chegamos aqui em Tiago, nós então encontramos eco. E é interessante, irmãos, porque nós vamos então perceber aqui nesse bloco que há uma mensagem com caráter mais escatológico. Escatologia é essa palavra que significa o estudo das últimas coisas, dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, e que sempre que acontece algo marcante na história da humanidade, desperta novamente o interesse das pessoas. Eu me lembro da pandemia, por exemplo, em 2020, como as pessoas se interessaram novamente pela escatologia bíblica. Crentes e descrentes. Eu já citei isso aqui na IPVO, mas nunca é demais lembrar que eu recebi contato de uma pessoa na Europa, que tinha um grupo de familiares e amigos. A maioria deles não era cristã, não frequentava uma igreja, mas que queriam saber o que a Bíblia diz e como o que a Bíblia diz tem relação com o que acontece no nosso tempo. Agora, novamente, isso tem acontecido desde o dia 7 de outubro, quando lá em Israel houve um ataque terrorista do Hamas, infelizmente ceifando mais de 1.400 vidas. Você já deve ter visto os detalhes desse horror que aconteceu ali, ou pelo menos escutado. Ontem, por exemplo, eu vi uma cena de vários veículos de imprensa que foram convidados pelo governo de Israel para que eles expusessem as cenas, porque tem muita gente achando que aquilo era só uma narrativa do governo, para justificar uma invasão. E eles então mostraram, e na cena você vê a cara de espanto, a cara de horror de muitos dos repórteres que acompanhavam aquilo ali. E diante de um fato como esse, ainda mais envolvendo Israel, surge novamente o interesse acerca da escatologia. E aí? Israel é ou não é o relógio de Deus? Como isso aí aponta para aquilo que, ou aquilo que tem acontecido aponta para aquilo que acontecerá nos últimos dias? Não vou entrar tanto na questão de Israel aqui, mas eu estou só mencionando isso para que você perceba o quanto esse assunto ele faz parte tanto do imaginário daquele que não é cristão, quanto muitas vezes ressurge nos nossos corações diante de momentos assim. Mas eu quero começar te dizendo que não deveria ser dessa forma. Esse é um assunto que deveria permear nosso coração e a nossa mente o tempo todo. Deveríamos viver o tempo inteiro, irmãos, anelando a volta de Cristo. Tenho essa impressão, até mesmo avaliando o cenário muitas vezes evangélico, como que a volta de Cristo ela vai perdendo muitas vezes o sabor, a vistosidade para algumas pessoas. Na minha opinião, isso se revela pela maneira como muitas vezes esse assunto sai do discurso nos púlpitos, das mensagens. Esse assunto também muitas vezes deixa de se fazer presente nas canções. O mundo gospel, irmãos, ele é ávido, por exemplo, pelo discurso da prosperidade. Se você pegar hoje e fizer uma pesquisa, você vai perceber que a grande maioria das músicas, elas trazem uma mensagem para, de certa forma, massagear o coração diante do sofrimento, principalmente envolvendo questões materiais. E eu quero te chamar a atenção para essa realidade. Tiago aqui está chamando a atenção daqueles primeiros cristãos e também a nossa, para que nós não percamos de vista, irmãos, esse assunto tão importante. Tiago está caminhando aqui para o final da epístola. Caminhando para o final da epístola, então, Tiago vai mostrar que nós temos uma mensagem para transmitir, tanto à igreja quanto ao mundo. E essa mensagem, ela tem como cerne a graça de Deus revelada no Evangelho, mas apontando para a realidade escatológica. Esse mundo, irmãos, vai de mal a pior. E não se espante, e vai continuar assim. Os melhores esforços humanos, e eu não estou dizendo que eles não são válidos, mas os melhores esforços humanos para transformar a realidade, nós temos visto isso ao longo da história da humanidade. Os melhores esforços humanos muitas vezes têm terminado de maneira trágica. Mas que bom saber, irmãos, que nós não fomos nesse sentido deixados órfãos. Jesus, quando subiu aos céus, ou antes de subir aos céus, ele disse para os seus discípulos: fiquem tranquilos,
porque eu vou, mas enviarei outro. Ele será o penhor da herança. Qual que é a ideia? Ele será a garantia de que assim como eu subirei, eu voltarei para buscar vocês. E enquanto ele aí estiver, vocês terão a garantia da minha volta. Tiago agora, irmãos, está trabalhando essa questão escatológica, eu quero te mostrar daqui a pouco na passagem. E diante dessa realidade da iminente volta de Jesus, nós percebemos então aqui algumas mensagens apresentadas por Tiago. A primeira delas, Tiago apresenta uma exortação aos ricos ímpios. A primeira mensagem de Tiago é para o lado de fora. Tiago começa escrevendo agora, não para os cristãos, mas ele está entregando uma mensagem aos de fora, e especificamente aos ricos ímpios. Quando nós olhamos para essa passagem aqui, como o pastor Luciano destacou na semana passada, assim como no verso 13 do capítulo 3, ela começa com uma expressão muito forte. O capítulo 4, no verso 13, diz assim: atendei agora. Aqui nós temos uma chamada de Tiago. Da mesma forma, quando nós olhamos para o verso 1 do capítulo 5, nós escutamos a mesma expressão: atendei agora. É uma exortação solene. Eu leio essa expressão e eu me lembro, por exemplo, de Paulo em Romanos capítulo 12. Depois de expor toda a maravilha da doutrina bíblica, das grandes doutrinas da graça, Paulo então diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Esse é que é o culto espiritual. Assim como Paulo então apresenta aqui uma exortação lá em Romanos 12 aos cristãos, Tiago aqui está apresentando uma exortação. E agora, nesse caso, essa exortação é para os de fora. Essa firme exortação de Tiago, ela tinha como alvo aqui, principalmente, os judeus ricos. Pense no cenário que os irmãos estavam enfrentando. Grande parte da igreja veio do judaísmo, creu no Messias, se tornou discípulo de Jesus, e como resultado do fato de crer em Jesus e se tornar discípulo, começou a enfrentar perseguição. Mas a perseguição não era só no sentido físico, de muitas vezes serem esbofeteados, maltratados, espancados, apedrejados, como nós vamos ver no relato do Novo Testamento. Essa perseguição se dava também muitas vezes no campo social, no campo econômico. E Tiago então está entregando uma exortação a esses homens. Segundo o teólogo Bruce, aqui inclusive o público mais específico aqui seria o público dos saduceus. Eram os ricos entre os judeus, que inclusive não tinham uma perspectiva acerca da vida futura. Para eles, tudo se resumia ao aqui e agora, e se valiam do poder que detinham para oprimir as pessoas, e aqui nesse caso, principalmente, oprimir os irmãos, os cristãos. Tiago então entrega uma mensagem em primeiro lugar para esse grupo. Nós podemos perceber que a denúncia de Tiago aqui, ela é muito semelhante à denúncia dos profetas no Antigo Testamento. Se você quiser um texto específico para ler em casa depois, que vai exatamente nessa direção, leia Isaías capítulo 2, verso 7. Lá há uma denúncia clara ao povo, a pessoas que se diziam povo de Deus, mas que se desviavam da verdade e que oprimiam as pessoas. E aqui da mesma forma, Tiago está trazendo então essa exortação. Nós podemos aqui, irmãos, trazer essa inferência, principalmente pelo fato de que no verso 7, Tiago vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes. Fica claro então que no primeiro bloco do verso 1 ao 6, Tiago não está se referindo aos irmãos. Inclusive ele vai repetir essa expressão no verso 9, irmãos, não vos queixeis. No verso 10, irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas.
Ou seja, o primeiro bloco aqui, composto do verso 1 ao verso 6, é uma exortação de Tiago, então, nesse contexto, aos ricos ímpios, que depositavam toda a sua esperança, toda a sua confiança naquilo que possuíam. É interessante que desde o verso 1, irmãos, nós vamos perceber que essa solene exortação de Tiago, ela tem como perspectiva, como base, justamente a convicção do justo juízo divino. Desde o verso 1 ele está dizendo: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Tiago está afirmando para esse grupo que eles precisam se preparar para o dia mau, porque ele vai chegar, e ele está se referindo especificamente ao juízo final. O que ele quer dizer aqui é para aqueles que oprimem o pobre, que exploram o pobre. Ele está dizendo o seguinte: se prepare, porque o acerto de contas de vocês vai chegar. É interessante, irmãos, que é muito comum, quando a gente lê esse tipo de texto, pelo arranjo social que nós temos hoje, muitas vezes as pessoas vão ler isso aqui e pensar, por exemplo, no campo dos empresários. Eu diria que é mais do que isso. Pense num cenário de poder global. Como o cenário de poder global é marcado, irmãos, por opressão, por aqueles que se valem do seu poder para oprimir. E muitas vezes essa opressão inclui também as questões sociais. Deixa eu te trazer uma aplicação aqui mais clara, então, possível. Você tem visto o próprio cenário brasileiro. Se você achava que você pagava muito imposto, é porque você não viu 2023. E parece, irmãos, que a coisa vai daqui para mais. E de repente, quando você olha a realidade do país, e alguns vão dizer assim: não, mas e aí dentro da convicção política dele? Não, talvez o Estado melhor é melhor. O Estado maior é melhor, porque nós vamos ter mais recursos para que esses recursos justamente possam alcançar os mais pobres. Ainda que essa máxima, essa premissa fosse verdadeira, na prática nós percebemos que isso não acontece, irmãos. O que nós percebemos muitas vezes é o aumento da opressão. Aqueles que estão instituídos muitas vezes de cargos políticos, e que ao invés de usarem da sua posição, do seu poder em benefício do outro, fazem exatamente o contrário. Usam em benefício próprio. E aqui, irmãos, de cima para baixo, nós podemos dizer que esse texto se aplica em qualquer outra realidade onde haja opressão. É interessante que esse é o discurso, por exemplo, de muitas agendas ideológicas. Eles vendem que, na verdade, a grande luta deles é contra a opressão. Mas o que nós percebemos na realidade política e social muitas vezes é que aqueles que dizem lutar contra a opressão, à medida em que alcançam qualquer medida de poder, já começam a oprimir outros grupos. É interessante, irmãos. Esse é o arranjo da realidade de um mundo caído. Abraham Kuyper, por exemplo, o grande teólogo holandês, chegou a ser inclusive primeiro-ministro da Holanda, citando algumas dessas ideologias políticas, ele diz o seguinte: algumas dessas ideologias políticas são muito bonitas. O grande problema é que elas não levam em conta uma realidade muito clara à luz das Escrituras. A realidade de que o homem se rebelou contra Deus e que o pecado se fez tão presente na sua realidade que o homem, ele agora naturalmente oprime o seu próximo. Como quebrar esse vício, esse ciclo de opressão? Nós entendemos que não existe outra forma, irmãos, a não ser com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Citei ontem, por exemplo, aqui no Centro, terminamos ontem o nosso curso. Boa parte das agendas ideológicas pleiteiam aquilo que muitas vezes a Igreja do Senhor Jesus foi o grande instrumento de transformação social. É interessante isso, irmãos. O movimento feminista, por exemplo, ele começa na sua primeira onda lutando pelo direito de propriedade da mulher.
Vai lá para o Antigo Testamento. Veja Moisés se voltando para Deus, quando todos os homens de uma tribo morrem, e as mulheres então vão até ele e dizem assim: Moisés, o que nós vamos fazer agora? Nós não temos mais nenhum homem para suscitar agora a propriedade. Moisés não sabe o que ele fala, irmãos, é óbvio, Moisés não nasceu no século 21. E lá na sua época, Moisés faz o quê? O que ele deveria fazer? Ele vai falar com Deus. Ele ora e coloca isso diante de Deus, fala: Senhor, não sei o que eu faço. Reconhecer a nossa incapacidade às vezes é muito bom, viu, irmãos? Moisés se volta e diz: Deus, e aí? Deus diz para ele: a terra é delas, é justo. É interessante, irmãos. E o movimento muitas vezes se diz ou se acha o dono dessa pauta. E nós estamos falando de coisa de milênios atrás. Perceba, aqui é uma realidade de opressão que é mencionada. Aqui você vai perceber essa realidade escatológica também permeando esse discurso de Tiago. Olha o que ele diz, por exemplo, verso 2 e 3. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. É interessante que Tiago vai inclusive se valer dessa expressão, últimos dias. Essa expressão que na teologia do Novo Testamento, ela aponta para o período compreendido entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo. Tiago está deixando claro que ele está falando do juízo final. Tiago está deixando claro, inclusive, o que ele faz aqui é dizendo o seguinte: vocês estão acumulando bens, oprimindo o pobre para acumular e reter mais. Mas é exatamente isso que vocês estão retendo, que servirá de testemunho contra vocês no dia final. Quanto mais vocês tentam segurar, mais escapa. As roupas, comidas de traça. As pratas, os metais, enferrujados. É interessante, irmãos, que aqui nós não podemos deixar de perceber que, muito provavelmente, Tiago tem em mente o grande sermão de Jesus, profético de Jesus, lá em Mateus 24. Quando você lê Mateus 24 novamente, leia sobre essa perspectiva dupla, como diz, por exemplo, William Hendrickson, um dos grandes teólogos reformados. Mateus 24 se aplica a dois momentos históricos. Mateus 24, parte do texto se aplica à queda de Jerusalém e parte se aplica ao juízo final. É interessante que vai haver uma guerra então pouco depois dessa carta, entre o ano 66 e 73. E o que acontece é que os abastados proprietários de terra da Judéia, eles perderam todas as riquezas que eles tinham adquirido. Roma se levanta contra Israel. Há então uma grande guerra, o templo é destruído. E tudo aquilo que aqueles homens, que aqueles ricos judeus tinham entesourado, eles perderam. Há um cumprimento imediato logo depois da passagem. Mas nós não podemos deixar de perceber, irmãos, que há um cumprimento final. Tiago então aqui está exortando. Por que não dizer os de fora? Mas por que não dizer que essa exortação também serve para nós? Para que nós avaliemos qual é o nosso maior tesouro. Guarde isso, meu irmão. Não há nenhum lugar no Evangelho que diz que possuir bens é pecado e é problema. O que a Bíblia diz é que se esse for o seu maior tesouro, seu coração vai estar aí. E Jesus não é o seu Senhor é Mamon. É isso que a Bíblia diz. Pastor Hernandes, inclusive, comentando esse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele é o mais poderoso dono de escravos do mundo. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Não é pecado ser rico. A riqueza é uma bênção. Davi disse que riquezas e glórias vêm de Deus. Texto que nós lemos hoje, 1 Crônicas 29, verso 12.
Moisés disse que é Deus quem nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. Deuteronômio 8:18. O problema é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Como diz 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Resumindo, irmãos, o que Tiago está dizendo é que se a esperança, se a minha esperança nessa vida se limita àquilo que nós possuímos, vou parafrasear o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque tudo passa. Como diz o ditado, caixão não tem gaveta, tudo passa. Pastor, então eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho? Não necessariamente. Mas é viver entendendo que isso não é o seu maior tesouro. Entendendo que isso pode em algum momento ser retirado de você. E se isso acontecer? Você abandona a fé? Você abandona Cristo? Muitos desses irmãos passaram por algo assim. E Tiago está dizendo, fiquem firmes, porque vocês possuem um tesouro muito maior. Não percam de vista essa grande realidade. Nós somos então aqui, irmãos, exortados nessa direção. Tiago ainda vai dizer na sequência, no verso 4, ele diz o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. É interessante que quando nós olhamos para esse bloco aqui agora, irmãos, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber primeiro que o problema não é o acúmulo da riqueza, mas como essa riqueza é adquirida. O que Tiago está dizendo é que nós não podemos nos valer de todos os meios para adquirir riquezas. Quem age dessa forma são os ímpios. E certamente prestarão contas a Deus. Aqui é interessante que o verso 4, irmãos, ele de certa forma ecoa aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento com respeito à história dos israelitas lá no Egito. Você se lembra? Quando Deus diz o seguinte: Moisés, você vai libertar o meu povo, porque o clamor do meu povo subiu até mim. Eu vi a opressão dos egípcios. Aqui o que Tiago está dizendo é que o mesmo Deus que retirou Israel do Egito e que venceu a opressão ali, seguirá fazendo isso. E sobretudo fará isso no dia final. Nós então somos exortados, irmãos, a entender que possuir algumas coisas traz certo conforto, traz certo prazer para a alma. Mas olha, não vale qualquer coisa por dinheiro não. Não faça qualquer coisa por dinheiro. Infelizmente tem gente perdendo a família por dinheiro. Infelizmente tem gente perdendo a fé por dinheiro. Literalmente vendendo a sua alma. E aqui nós encontramos o eco do evangelho de novo. Louco, o que tens preparado, para quem será? Essa noite te pedirão a sua alma. É exatamente isso que Tiago está ecoando aqui, irmãos. Que Deus nos livre de sermos uma geração de cristãos apegados excessivamente às coisas desse mundo. Que nós entendamos que elas são dádivas de Deus, para que Ele mesmo seja honrado, para que Ele mesmo seja glorificado com a maneira como nós administramos as coisas que recebemos dEle. Segundo lugar, nossa reflexão hoje aqui ela vai se voltar para 2 pontos apenas. Tiago agora se volta então para os irmãos, a partir do verso 7. E a segunda mensagem que nós encontramos aqui agora, irmãos, é uma mensagem de encorajamento aos discípulos de Cristo. Se primeiro Tiago exorta ao rico ímpio, pela maneira como ele vivia a sua vida regalada, tem algumas figuras aqui muito interessantes. Ele vai dizer, por exemplo, no verso 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. A figura aqui que ele está utilizando é do animal que é engordado para o abate.
ele esbanja nos prazeres do alimento que é colocado diante dele, mas mal ele sabe que aqueles prazeres que são colocados para ele é justamente para prepará-lo para ser abatido. E de maneira irônica, é isso que Tiago está dizendo. Quanto mais vocês entregam a sua alma a esses prazeres, mais gordos vocês estarão para serem abatidos. É interessante, irmãos. Ele vai dizer ainda no verso 6: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Mas aí, então, quando chega no capítulo 7, a gente percebe a mudança no tom da mensagem. Se a primeira mensagem é uma exortação para aqueles que vivem dessa forma, no segundo bloco agora, nós temos uma mensagem de encorajamento para os cristãos. Tiago, então, ele segue com esse tom escatológico. Olha o verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. É interessante que aqui nós vamos ouvir Tiago trazendo de volta o tema da perseverança, da paciência, da longanimidade de Deus. Bruce destaca ainda no comentário dele algo interessante. Ele destaca que a paciência e a perseverança, que são aqui mencionadas 4 vezes, elas estão relacionadas a coisas. O que ele está dizendo é: sejam pacientes com as circunstâncias. Enquanto longanimidade, que é mencionado aqui 2 vezes, está relacionado a pessoas. Deixa eu explicar de maneira muito rápida e objetiva. O que ele está dizendo é: vocês estão enfrentando o dia mau, as coisas más, e precisam ser pacientes, porque a razão pela qual vocês experimentam essa realidade também diz respeito ao fato de que Deus é longânimo, e na sua longanimidade Ele prioriza as pessoas. A paciência sobre as circunstâncias, sobre as coisas, é requerida, porque Deus é paciente com as pessoas. Por causa dessa longanimidade de Deus, nós chegamos em 2023, irmãos. Quantas pessoas não foram alcançadas pela graça do Evangelho até hoje? E até onde será que nós permaneceremos nessa terra caída, desse mundo caído? Até onde o Senhor, na sua longanimidade, resolver nos levar. Nós precisamos entender que às vezes as circunstâncias difíceis requerem paciência, perseverança, justamente porque nós servimos a um Deus que é longânimo, e na sua longanimidade prioriza as pessoas. Tiago, então, ele nos exorta nessa direção, a sermos pacientes, e ele vai utilizar aqui algumas figuras. A primeira figura que ele utiliza é a figura do lavrador. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aqui o que ele está mencionando são 2 períodos de chuva no ano: as chuvas de outono e as chuvas da primavera. Aqui o que ele está dizendo é: as primeiras chuvas, elas são derramadas sobre a terra para fortalecer a semente, para que a semente então comece a crescer, comece a gerar, a frutificar ou a crescer. As segundas chuvas, elas vêm então para sacramentar o fruto, mostrando agora a sua viscosidade e o deixando pronto para ser recolhido. Assim como o lavrador lança a semente, vem a primeira chuva e ele fica feliz, ele fica empolgado, mas precisa permanecer paciente, aguardando as próximas chuvas. Nós precisamos permanecer ou guardar o nosso coração em relação à vinda do Senhor. Tiago aqui vai usar uma segunda figura. Olha o que ele vai dizer agora, verso 8 e verso 9. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É interessante que esse texto foi escrito há quase 2000 anos. Algumas pessoas vão olhar para essa expressão e dizer assim: pastor, mas lá atrás o povo já falava que a vinda está próxima. Demorou tanto, pastor. Será que
Não é melhor ignorar isso aqui então não? Não, é exatamente o contrário. Hoje a vinda do Senhor está mais próxima do que quando Tiago escreveu isso aqui. Essa expectativa próxima de Tiago, como eu já disse, de certa forma, ela aponta também para um cumprimento profético, conforme Mateus 24. Aquilo que essa primeira geração viu, o juízo sendo derramado sobre Jerusalém, o templo sendo destruído. Mas essas primeiras chuvas são apenas o prenúncio e a confirmação de que as últimas chuvas também virão. E o nosso coração não pode perder de vista essa realidade, irmãos. Me desculpe, mas na medida em que nós começamos a gostar demais das coisas aqui, é mais ou menos isso que Tiago está dizendo. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos sondar o nosso coração, porque nós não fomos feitos, irmãos, para vivermos eternamente nessa realidade. Deus tem reservado grandes coisas para nós. O anelo da nossa alma precisa ser acerca dessas coisas. Nós não podemos perdê-las de vista. Claro, há os extremos perigosos, daquele que ignora a volta de Cristo, que não vive nessa expectativa, que não faz do seu cotidiano um cântico constante de Maranata, vem Senhor Jesus. Aqueles que ignoram essa realidade, ou aqueles que às vezes, por não saberem lidar com a realidade presente, anseiam a volta de Cristo, mas como uma espécie de fuga. Entre esses, numa postura muitas vezes depressiva, quase que desejando o autoextermínio, mas de uma maneira gospel, estão aqueles que às vezes, por exemplo, vão citar o texto de Paulo e dizem assim: pois é, Paulo já disse que morrer é lucro, então eu já estou assim, pedindo o Senhor para me levar. Você já deve ter escutado essa expressão. Mas a gente precisa pegar a expressão inteira de Paulo. Paulo de fato diz que estar com o Senhor é infinitamente melhor. Mas Paulo chega a dizer: mas eu nem sei o que eu quero, porque o viver é Cristo. Estar com o Senhor é infinitamente melhor, mas estar aqui cumprindo a missão de Deus para a nossa vida também é muito bom. Não podemos perder de vista, irmãos, a realidade da volta de Cristo, mas não no sentido de nos desconectarmos da realidade. Pelo contrário, somos exortados justamente a nutrirmos a paciência no nosso coração, para cumprirmos a nossa missão aqui nessa terra. Ele vai utilizar ainda uma nova figura, nos versos 10 a 11, estamos terminando. Ele diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Olha que interessante, ele vai agora trazer ou evocar aqui a figura dos profetas. Os profetas eram aqueles que receberam uma mensagem de Deus, entregaram essa mensagem ao povo e muitas vezes foram perseguidos por isso. Muitas vezes a mensagem dos profetas não era agradável aos ouvidos, porque ela chamava todo homem ao arrependimento, à transformação de vida. Muitas vezes o que acontecia com os profetas é que eles eram perseguidos, eles enfrentavam provações, tribulações, mas o Senhor honrou os seus profetas, e tudo aquilo que eles falaram se tornou realidade. Tudo aquilo que eles profetizaram em nome de Deus, que receberam de Deus e entregaram, um dia se concretizou. Os seus profetas foram honrados por Deus. Tiago está dizendo: fiquem firmes, porque o Senhor que honrou os seus profetas há de honrar vocês. E a última figura que ele utiliza, aí no verso 11, ele diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A última figura que Tiago evoca aqui então é a figura de Jó, essa tão conhecida. Aliás, não só entre os cristãos, até do lado de fora. Fala-se tanto sobre a paciência de Jó. E Tiago então está evocando essa figura aqui, irmãos. Está mostrando para nós que Jó, apesar de tudo que ele sofreu, quando eu estou sofrendo, às vezes eu gosto de lembrar de Jó, da história de Jó, porque eu olho e falo assim: não, Deus, minha vida ainda está muito melhor do que a dele. Mas perceba,
mesmo com tudo que ele sofreu, ele foi honrado pelo Senhor. Pastor, ele foi honrado de que maneira? Ele recebeu tudo em dobro. Isso não é o mais importante. A principal graça que Jó recebeu é aquilo que ele diz lá no final do seu livro. Ó Deus, ó Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de caminhar com o Senhor. Nós então, irmãos, somos exortados por Tiago a não perder de vista o exemplo desses homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de caminharmos nessa vida com a perspectiva correta, não ignorando a realidade, não vivendo desconectados da realidade, mas entendendo justamente que o que nós precisamos, e é isso que Tiago está trazendo, é esse encorajamento que Tiago está trazendo, é permanecer com o coração paciente, perseverante, contemplando o alvo, irmãos, e avançando, sem inércia. A paciência de Tiago aqui não é como alguém agora que assenta no sofá e espera as coisas acontecerem. Tiago não está dizendo que essa é a postura do cristão. Nós agora vamos entrar para dentro da igreja, dentro das nossas programações e nos esconder aqui dentro e aguardar a vinda de Cristo. Não, não é isso. O que Tiago está dizendo é: não perca de vista o alvo, erga a cabeça e prossiga realizando a missão de vida, a missão de fé que o Senhor te confiou. Espero que nessa noite, meu irmão, você seja mais uma vez encorajado a prosseguir nessa direção. Não sei quais lutas, porventura, você possa estar enfrentando hoje. Lutas no corpo, lutas na alma, lutas dentro de casa, lutas consigo mesmo. Não perca de vista, meu irmão, essa grande graça que nos foi dada, a firme esperança cristã. Da mesma forma que nós o vimos subir, nós o veremos buscar a sua igreja. Hoje eu vi mais uma notícia, e cada notícia que a gente vai lendo, por exemplo, do cenário no Oriente Médio e do ajuntamento das nações em volta, parece, irmãos, um cenário sendo armado para uma coisa mais séria. Tem gente que quando lê esse tipo de coisa fica alarmado, fica assustado. Irmãos, precisamos permanecer pacientes, aguardando a volta de Cristo. E enquanto Ele não voltar, olhando para o alvo, prosseguir na nossa jornada com a certeza de que nós temos uma promessa, de que Ele seria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que Ele guardaria, que Ele protegeria a sua igreja, que a perspectiva correta seja encontrada nos nossos corações, que o nosso maior tesouro, irmãos, seja Jesus Cristo, seja a vida futura que Ele tem reservado para nós, e tudo mais seja visto como um instrumento, tanto para o nosso deleite, mas sobretudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus.